petição, sentar-te-á concedida, e qual é o teu desejo? E se fará ainda, até metade do meu reino te darei. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo é: se achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Ramã ao banquete que lhe hei de preparar amanhã, e farei conforme a palavra do rei. Então saiu Ramã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Ramã se encheu de furor contra Mardoqueu. Então eles foram a primeira vez no banquete. Ela fez esse banquete para agradar o rei e a Ramã. E Ramã, ele saiu de lá achando que ele era favorecido, que ele era aprovado por Esther. Só que Esther, ela estava agradando o rei. Ela estava fazendo com que se apaziguasse a situação entre ela e o rei, para que ela fizesse um pedido a ele. Só que Ramã, ele achava que ele era a última bolacha do pacote, que ele era o bambambam do rei e da rainha. Então, e saindo de lá do banquete, ele ainda ficou com raiva porque viu Mardoqueu lá no pátio. E Mardoqueu não fez nada, não se levantou, não se prostrou a ele ficou com mais raiva ainda e queria dar um jeito de matar Mardoqueu de qualquer forma. Só que Esther já sabia do coração de Ramã. E aí ela preparou esse banquete para preparar o rei para aquilo que ela ia pedir. Então, novamente, ela fez um outro banquete para que eles se assentassem e ela fizesse o pedido na frente de Ramã. E foi isso que ela fez. E chegando lá, no capítulo 6, ele falou assim: naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro do registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. Olha só, irmãos, que coisa, parece que é algo, parece não, é de Deus. Ele perdeu o sono. E o livro de crônicas era o livro onde era escrito tudo, onde foi escrito tudo o que aconteceu com o rei no seu reinado. Então lá estava registrado tudo aquilo que Mardoqueu fez em prol do rei, quando ele descobriu que 2 servos estavam fazendo um complô para matar o rei, para matá-lo. Daí ele perguntou para os seus servos: o que eu fiz para esse Mardoqueu? Como eu compensei ele? Eu compensei ele de alguma forma? E eles disseram: não compensei, não fiz. Daí então o rei chama Ramã e fala para Ramã: Ramã, eu preciso honrar uma pessoa, eu preciso honrar um homem, então eu vou honrar esse homem com a melhor veste, com a cavalharia, vou chamar ele para se assentar aos cavalos, para andar para a cidade e dizer que ele é um homem honrado, um homem com quem eu tenho prazer. Então, ele achando, na mesma hora, Ramã achou que ia ser com ele. Quem que é esse homem? Quem que é esse homem que o Senhor quer honrar? Quem é esse homem que o Senhor quer fazer com que ele seja exaltado pelo povo? E ele disse: Mardoqueu. E aí, Ramã ficou com mais raiva ainda, mas pegou e fez o desejo do rei, colocou ele no cavalo e andaram pelo cavalo e andaram pelo reino com o cavalo, com a capa, com a roupa, e o rei exaltou a Mardoqueu. Daí, depois que ele fez isso, Ramã voltou para sua casa triste, insatisfeito com aquilo. Como eu quero matar esse homem e o rei está exaltando ele? O Senhor, ele usa muitas das vezes de estratégias, irmãos,
nossa, de formas incríveis e nos surpreende. Mardoqueu era um simples judeu que criava Radassa, que assim a transformou em uma rainha, que agradava ao rei, que dava graça ao rei. Era um homem que estava sendo ali rejeitado, um homem estava sendo perseguido, mas era um homem de Deus. Era um homem que confiava no Senhor. E ele não tinha medo. Mesmo com tudo que estava acontecendo, ele se colocou na frente ali do palácio para fazer algo por ele e pelo povo. Daí então, Ramã queria uma estratégia para matar Mardoqueu. E acabasse com toda a descendência, com todos eles ali. Mas mal ele sabia o que ia esperar por ele nesse banquete com Esther. E aí, ele e o rei vão para o banquete juntamente com Esther. E chegando lá, o rei pergunta para Esther: minha rainha, qual é a sua petição? Então, a rainha disse: se o rei a achar graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desce-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como o meu desejo. E aí, nesse momento, ela anuncia que ela é judia e que Ramã estava conspirando para matar Mardoqueu e para matar o seu povo. E aí o rei se enfureceu e falou: quem é esse homem que revogou essa lei sem a minha ordem? Né, que fez isso sem eu falar que era para fazer? Como é que ele manda matar? Como é que ele manda fazer? E ele se indignou, se enfureceu. E logo ali, diante da rainha, ele ficou enfurecido. Ramã se prostrou pedindo clemência a Esther. Só que Mardoqueu vinha na mente de Esther. O seu povo vinha na mente de Esther. E sobre tudo aquilo que ela viveu outra hora, sobre tudo aquilo que Mardoqueu fez com que ela começasse a viver um novo, ela foi corajosa e ela se colocou na frente do rei para salvar o seu povo. Então, Mardoqueu estava numa sentença de morte, porque Ramã tinha mandado fazer uma forca para matarem Mardoqueu. Assim que se concretizasse o tempo daquela carta que ele enviou para todas as províncias, dizendo que era para matar os judeus. Então ele preparou uma forca para matar Mardoqueu. Mas essa mesma forca foi usada contra ele, porque se enfureceu a ira do rei e ele mandou matar Ramã naquela mesma forca. E assim foi feito. Enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Ramã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Ramã, e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Ramã. Então, o que aconteceu? Mataram a Ramã. O rei mandou matar. E exatamente tudo aquilo que era de Ramã, daquele homem com quem o rei confiava, a quem ele confiava tanto, ele tirou o anel do dedo, tirou dele toda a posse que ele tinha, toda a autoridade que ele tinha e transferiu todas para Mardoqueu. E Mardoqueu foi o segundo do rei Assuero. Ele continuou
o seu reinado e Mardoqueu ao seu lado. E Esther também reinava. E aí, a casa, tudo que era de Ramã, Mardoqueu tomou posse. E no dia que aconteceu, que iria acontecer o massacre, que todos iam matar os judeus, o que aconteceu? O rei falou e fez um decreto em cima daquele outro decreto que tinha sido feito por Ramã, decretando que todos aqueles que fossem contra os judeus seriam mortos. E isso ele anunciou a todos os judeus, e assim foi feito. Quando aconteceu o dia que todos iam matar os judeus, houve uma guerra, e os judeus mataram a todo aquele povo. Daí então, naquele dia em diante, que foi entregue para o rei todos os mortos que tinham sido pelos judeus, foi decretada a festa de Purim. Uma festa que festeja a abolição, a salvação, a vida de Esther. Porque ela ajudou a salvar aquele povo. Então, até os dias de hoje, os judeus celebram esta festa, celebram este dia como um dia de salvação para os judeus, para aquele povo que foi liberto por Esther. Esther reinou, irmãos. Reinou com amor, com graça, com brilho, com atitudes pensadas, com o desejo e satisfação de ajudar um povo, o povo sendo dela. E muitas das vezes nós agimos como Vasti. Esquecemos que temos um povo. Esquecemos que temos que dar exemplos não só para pessoas aí fora, mas para pessoas que estão dentro de casa. E foi assim que Esther fez. Esther tomou posse de um reino lindo que era de Vasti e que ela não valorizou. Muitas de nós não valorizamos aquilo que temos, jogamos fora por pouca coisa, por ingratidão, porque pensamos somente no nosso orgulho próprio, pensamos somente em satisfazer o nosso ego, o nosso eu, e não pensamos naquilo que podemos prejudicar, a quem podemos prejudicar pelas nossas atitudes, e fazemos como se não fosse nada, como se não houvesse o amanhã. E isso foi diferente de Esther. Esther estava ali, naquele castelo, ela estava salva. Mas como seria? Como seria ver o povo sendo massacrado, morto por aquele Ramã? Por um simples luxo de Ramã. Porque existem pessoas que querem ser idolatradas, existem pessoas que querem ser exaltadas, existem pessoas que acham que o orgulho, que você ser exaltado, você ser cheio de elogios, vai levar você a algum lugar, quer posses, quer poder, e acha que isso vai levar você à salvação. Isso te leva à morte. Isso te leva à morte, isso te leva à sepultura, e é isso que aconteceu com Ramã. O orgulho dele levou ele à morte. E é isso que eu e você não podemos ter, orgulho. Temos que reconhecer que somos errados, que somos sujos, que somos humanos. E que erramos, mas o mais bonito do erro é quando você corrige. É quando você vê que você errou de verdade, você se arrepende e faz o que é o certo. E é assim que nós devemos fazer, irmãos. Fazer o que é certo. Não pensar somente em nós. Pensar que existem pessoas nos vendo. Pessoas vendo o que nós estamos fazendo a todo tempo. Principalmente os nossos filhos. O nosso marido, a nossa casa. Deixarmos de ser egoísta. De pensarmos só no nosso senso, não no próximo. Sermos
muitas das vezes, egoísta em querer ser aplaudido, em querer ser idolatrado, sendo que é lugar da adoração somente cabe ao nosso Deus. Então seja como Hadassah, seja como Esther, e brilhe aonde você passar, seja diferente. Faça diferença para uma nação, para o seu povo, aonde você está. Não importa quem você seja, se você está num vínculo familiar pequeno ou grande, não importa se você tem um cargo elevado ou um cargo menor, o importa é aquilo que mais vale dentro de você, aquilo que você carrega, aquilo que você transforma, aquilo que você coloca à luz. E foi isso que Esther fez no reinado do rei Assuremo. Ela colocou brilho, ela colocou luz, ela colocou exaltação, e até hoje o reinado dele é lembrado, porque foi um reinado, um grande reinado de prosperidade. Então, não pense nunca em si próprio, pense no povo. E foi assim que Esther pensou. Ela não pensou só nela. Ela não pensou só no seu estado, na sua comodidade. Ela pensou nos outros. E ela colocou a sua vida em xeque para conseguir a libertação daquele povo. Amém? Eu espero que essa palavra te edifique a sua casa, a sua família, que você seja abençoada em nome de Jesus, que você não haja como Vasti, aonde os seus pensamentos têm te levado à destruição ou têm te levado a prosperar, a crescer, a brilhar, a ser diferente. Quais são os pensamentos que você tem tido? Não seja precipitada, não seja impulsiva, não tenha falta de respeito, não falte com humildade e com sabedoria. Seja uma mulher de autoridade. A mulher de autoridade é aquela mulher que fala aquilo que vive, aquilo que realmente vive. E é assim que Esther foi. Ela tinha autoridade porque ela vivia. Ela vivia o melhor de Deus sobre a vida dela. Ela se esqueceu do seu passado e ela fez o seu futuro diferente. Ela fez o seu presente diferente. E é assim que nós devemos fazer. Esquecer aquilo de ruim que foi e fazer um novo, diferente. Mas não só para o rei, mas sim para todo o seu povo, para toda a sua parentela. Porque não adianta você ser legal, bonzinho, bonzinha para quem está somente do teu lado. Para quem está no seu dia a dia aqui, para o seu marido, para os seus filhos, para aqueles que estão ali, que te amam de verdade. Você tem que fazer o bem para aquele que você nem conhece, mas é um povo seu, mas é irmão seu, mas é pessoa do seu vínculo, é pessoa que não importa quem seja, você estenda a mão. Seja como Esther. Ela não conhecia todo o povo judeu, mas era o povo dela. E nós somos, eu e você, somos o mesmo povo. Somos irmãos em Cristo e devemos fazer o bem sempre, um para o outro. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que seus planos e os seus sonhos sejam realizados. Seja prudente, seja sábia, seja edificadora no nome de Jesus. Amém? Que a sua família seja abençoada. Curta, compartilhe, se inscreva e comenta aí no canal. Amém? Hoje foi um pouquinho extenso, porque a palavra é extensa, o estudo é extenso, mas nós vamos falar um pouquinho mais depois sobre essa mulher que foi tão fabulosa na minha e para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Até mais, em nome de Jesus. Beijo. Tchau, tchau.